trocar algumas ideias, se vocês acharem interessantes, tomar nota de alguns tópicos. E ao final da nossa oficina, eu vou deixar um resumo bem preparadinho para vocês, me encaminho lá naquele grupo, para que seja aí um direcionamento quando vocês se propuserem em aprofundar ou então tentarem fazer alguma coisa, precisarem de alguma ajuda quando a gente fala sobre a questão da produção de conteúdo. Quando a gente fala desse tema, produção de conteúdo, a gente fala de um processo criativo. Ele precisa ser editado, que é a forma como a gente faz a articulação das palavras e a construção desse texto. E depois tudo isso tem que ser distribuído para um público-alvo. A gente sempre vai falar em público-alvo, porque a gente fala e escreve para alguém, para chegar em algum lugar, para ter alguma ação ou algum ato, mas a partir da chegada desse conteúdo. E a gente muitas vezes, quando se propõe, por exemplo, no meu caso, a fazer uma reportagem, quando eu recebo essa minha pauta, essa minha produção de conteúdo está direcionada para o público que assiste televisão. E a gente tem um público que assiste televisão muito vasto, de todas as categorias, de todas as idades, de todos os gêneros. E a gente precisa pensar tudo isso num flash para que ela atinja o seu objetivo, que é levar a informação precisa aonde quer que ela chegue. Então a gente precisa sempre ter essa ideia de público-alvo. Para quem eu vou produzir? Para quem eu vou falar? Para quem eu vou produzir? Os canais tradicionais de mídia, ela chega pelas redes sociais. E aí a gente vai abordar muito essa questão de rede social, porque é algo que está ainda mais próximo, mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque a gente está o tempo todo com o celular aberto, a gente está o tempo todo consumindo conteúdo, que muitas vezes nem é um conteúdo de qualidade, mas a gente termina consumindo, e a gente, através de conteúdos que a gente absorve, a gente também consegue construir aquela mensagem, aquele conteúdo que a gente passa. A gente ou não, é preciso que a gente tenha um hábito de leitura que é para a gente o quê? Deixar o nosso vocabulário mais robusto, mais completo. A gente precisa ampliar o nosso vocabulário, porque a gente só consegue fazer essa ampliação de vocabulário se a gente tiver o hábito de estar consumindo o conteúdo lendo. E aqui eu não falo de leituras meramente didáticas ou de escritores consagrados, mas a leitura que a gente faz, inclusive, daquilo que a gente recebe como informação. Tem recursos de graça, tem aplicativos que você baixa centenas de livros, centenas de roteiros, de textos jornalísticos, esportivos, culturais, e você pode, de fato, aí começar a exercitar isso aí no seu dia. Produzir conteúdo. Vocês acreditam que é só para quem é profissional? Acredito que só uma pessoa que é profissional, seja de que área for, é capaz de construir um conteúdo, produzir um texto. Quem aqui já produziu algum texto alguma vez? Fora os textos de escola. Aquele texto que a professora disse, hoje você tem uma redação, um tema que você tem que me trazer na próxima aula. Alguém que já se autodesafiou numa produção? Quando você pega, qual foi? O último que eu fiz agora foi um documentário sobre a Urbana. Já escrevi roteiro para cinema, mas já algo ali, documentário geralmente foge um pouco, né? Eu sempre trabalhei com comunicação, mas a minha formação inicial é pedagogia, né? Então a maioria das experiências profissionais que surgiram para mim vinham da área da educação, né? Tanto que quando eu escrevia no portal, a maioria das matérias que eu produzia, todas eram voltadas para a parte da educação. E aí eu fui percebendo que quando eu postava sobre qualquer outro tema, né, a maioria das pessoas que me conhecem na cidade são da área da educação, mães de alunos, né, etc. Quando eu postava sobre uma outra temática, eu perdia seguidor. Né? Eu fiz uma postagem sobre um de comentários e foram mais de pessoas que saíram das minhas redes sociais. Quando você criou sua rede social, você tinha... Eu tirava em português. Então, coisas de ebola em português de conteúdo técnico foram avançadas por eles. Então, assim, em algumas situações você está num lugar onde a circunstância te põe num lugar de grande audiência, né? Então, isso foi interessante, assim, criar a rede, fazer ver eles montando a rede, funcionando. É interessante.
Gente, vocês entenderam muito bem a questão de passar, preciso e muito claro, né? Todos os textos foram assim, bem diretos e bem claros. E isso é uma ferramenta que é poderosa justamente para atrair a percepção de quem está consumindo conteúdo. Porque esse aí eu acho muito bacana ver bons conteúdos na internet, especialmente usando as redes sociais, mas que são conteúdos que a partir da internet eles também podem ser viabilizados para esse contexto de produção audiovisual. As premissas são as mesmas, o caminho para a construção é o mesmo. Se a gente ter que pensar uma logística de informação e de organização, de pesquisa, de nada, hoje a gente consegue fazer tudo isso. Então, é poderoso, é bacana, é nocivo também. E a gente precisa ter muito cuidado. Na TV as pessoas usam para Nas redes sociais. isso. Você não vai parar nem para acessar mais o site daquele veículo. Você está vendo na rede social. Agora há pouco aparece aqui a rede social de um portal dizendo que houve aqui a exoneração dos funcionários na Assembleia. Eu fiquei sabendo disso porque apareceu aqui na mesma hora na rede social. Então é meio que difícil, né? Você evitar hoje. Parabéns para os que conseguem viver sem rede social, sem estar muito dentro, né? Mas eu fiquei aqui nessa